comecei em 94, fui estagiário da Pfizer, e depois da Pfizer eu fui para SmithKline Beecham, fui para Roche, Medley, a Janssen, Johnson & Johnson, depois eu fui para a Pfizer, voltei para a Pfizer de novo e Moksha Aid. Nessa caminhada toda, fui estagiário, representante, gerente distrital, fui gerente de treinamento, gerente de trade marketing. Na última oportunidade de trade marketing, trabalhando na Pfizer com produtos maduros, né? Aqueles produtos que perderam a patente e que tinham um grande desafio no PDV. Treinei 2.000 gerentes de loja e eu falava de liderança e gestão dentro do universo dele, mas sempre colocando a conotação, encaixando os nossos produtos. Falando de margem, quebrando conceitos de margem, falando questões em relação à visibilidade, falando questões de ocupação de layout, trazendo para eles uma visão ou uma discussão em cima daquilo. Esse daí é uma forma de contrato. Você está fazendo um contrato consigo mesmo. Vou me dedicar mais a isso. Perfeito? Tudo que você ouvir aqui que encaixa para você, você escreve ali. Na segunda-feira que você faz, dá uma olhadinha que você vai lembrar de alguma coisa. Você vai aumentar o potencial de aplicação do que a gente está discutindo aqui. O que nos impede de crescer? Quando eu falo de modelo mental, são algumas crenças que nós carregamos e comportamentos. E aí, algumas visões que eu tenho aqui, e tem uma frase de um consultor chamado Pedro Mandelli, que ele fala assim: a maior parte das pessoas não quer crescer, ela quer ser crescida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você adoraria que viesse assim um capacete ali, colocasse na sua cabeça aqui e falasse assim, ó, leitura de PDV. Deixa eu entender tudo isso aí, né? Miopia sobre a própria performance. Tem gente que se acha, não, já domino meus PDVs, estou lá. Você acha que está fazendo um bom trabalho. Por quê? Você quer ver um indicador que é terrível no PDV, que deixa você todo felizão? Os caras têm fácil de fazer relacionamento, não é? Chama você pelo apelido, brinca com você. E resultado? Força gravitacional da zona de conforto. Vou dar um exemplo. Vocês vão escrever, vou me dedicar mais a isso. Aí você pega algumas sacadas aqui e fala, ó, isso aqui eu vou fazer segunda-feira. Aí na segunda você lê e começa a fazer. O que acontece com a força do hábito? Ela vai puxar você para repetir os padrões anteriores. E aí, o que eu preciso para sair desse universo perverso? Porque é um universo perverso, né? Está puxando a gente para repetir padrão. Lá vou eu na farmácia, puta, falar com aquele chato lá de novo. Oh, o cara não aumenta o estoque para mim, não sei o quê. Você vai lá com a mesma argumentação que você foi da vez passada. Cara, você não vai ter sucesso nunca. Você precisa refinar sua leitura, tá? Precisa ter coragem. E aí eu tive a oportunidade de ir para Salvador. E em Salvador eu conheci um capoeirista fantástico. Dá uma olhada nesse capoeirista. Olha que habilidade. Olha que ginga. Rapaz, eu não sei não. E aí ele pede para o gerente da farmácia para aumentar o estoque. Fala, não vai aumentar, velho. Você não vem com uma argumentação boa. Ah, meu setor é de periferia, eu enxergo o mundo de uma maneira. O meu setor é de elite, enxergo de outra forma. Isso é modelo mental. E nós todos aqui temos uma forma de ver o PDV. Cada um de vocês enxerga o PDV de um jeito. E isso afeta o seu comportamento. Nós somos criaturas de hábitos. Nós somos regidos por um modelo mental que nós experimentamos. Mas é um modelo mental que é passível de reprogramação. E como é que a gente reprograma ele? A gente aumenta o nosso nível de consciência sobre aquilo que eu desejo, comportamentos que eu desejo abandonar, e aumento a minha atenção em comportamentos que eu desejo adquirir ou assumir. Só que eu vou ter que passar por um período aonde eu preciso estar vigilante. Não é? Tudo que a gente vai mudar comportamento, a gente tem que ter um período de vigilante, não é? Vocês lembram, por exemplo, para dirigir o carro? Não tinha um período que você ficava pensando no pedal e tudo mais, depois vira automático? Os nossos comportamentos são a mesma coisa. Planejamento do PDV. Não, eu vou fazer planejamento em todas. Você insiste. Vai chegar um momento que aquilo vai ser fluxo. Incorporou. E você não vai viver mais sem aquilo. Por quê? Você vai desfrutar dos benefícios daquele comportamento. Eu quero mostrar para vocês agora, eu tenho estudado força de vendas, times de liderança, em todos os cenários, e existe um fluxo que é natural, onde a gente consegue construir um modelo mental baseado em alguns gatilhos.
Né? Então tem um fluxo, vocês vão perceber que esse fluxo, se você for para o processo de vendas, ele está lá. Se você for para planejamento de contas, ele está lá. Se você for para planejar a visita com o médico, ele está lá. Se você for fazer um evento, esse fluxo está lá para ser mais produtivo. Às vezes você não está seguindo ele. Você coloca a carroça na frente dos bois, mas ele tem um racional. Se você for para a praia, ele pode ser utilizado, porque um gatilho puxa o outro. Vou dar um exemplo. O primeiro passo chama visão e influência positiva. É aquilo que vai startar todo a consequência do seu pensamento estratégico. Eu vou dar um exemplo da praia, já que eu falei aqui. Imagina que você quer ir para a praia. Qual a primeira coisa que você pensa? Boa parte de vocês vai pensar o seguinte: 2 horas no trânsito, fila na padaria, ô desgraça, aquela muvuca lá. Ah, não é? Não pensa um pouco nisso? Não tem gente que sofre mais, né? Tem gente que sofre menos. Mas a gente não pensa um pouco nisso? E a gente não sofre com isso? Se você exercitar sua visão positiva para sempre ressignificar essas coisas, você vai perceber como melhora o seu estado de espírito. Você fala, tá bom, eu vou passar 2 horas no trânsito, 2 horas para voltar. Só que eu vou passar 2 dias com a minha família, vivendo um momento alegre, feliz. Não é? A sua viagem de 2 horas não fica mais light? E aí você, com essa visão positiva, você fala, o que eu posso fazer para tornar essa viagem mais agradável? Quem tem criança começa a cantar música, cantarolar, põe ou escolhe uma setlist legal lá para ouvir. Não é? Então esse é um movimento primário. Quando eu vou para o PDV é a mesma coisa. Se eu tiver uma visão e influência positiva sobre o que eu vou fazer lá, isso me ajuda, eu vou mais preparado para pensar. Disponibilidade é base, se não tem produto, não tem venda, certo? Eu olho o resultado e imagino o potencial. Se eu vendo 3 unidades, eu consigo vender 6. Quando você tem essa lucidez, o que acontece? Você começa a entender que um determinado PDV pode te dar 8, o outro pode te dar 2, fica muito mais lúcido. Faz sentido o que eu estou dizendo? Preço adiciona valor para a companhia, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. O nosso parceiro comercial também tem que ser remunerado. Então o que é mais importante no preço? É que a gente adicione valor. Quanto mais a gente adicionar valor, menos sensível eles ficam ao preço. É ou não é? Eu ia para São Paulo, pegava de Mogi o trem, ia até a Luz, da Luz eu fazia baldeação para a Sé, depois ia para lá, pegava ônibus e visitar cliente. E a palavra-chave é desenvolvimento. O que significa? Parar de se envolver com os comportamentos passados. Olhar o PDV agora como uma grande oportunidade. E você vai se surpreender com as conquistas que você vai fazer dentro desse universo. Então se alegre por essas relações, não só pelo seu crescimento, mas pela possibilidade de você, um profissional mais maduro, mais inteligente, levar o seu conhecimento também para aquele profissional do PDV, que precisa tanto de uma interação mais inteligente, mais madura, e que ele também tem suas aspirações profissionais, pessoais, né, e que você pode ajudá-los. A gente ia no PDV, mas não tinha um direcionamento. Às vezes fazia de um jeito para lá, para cá, sabe? Certo. E eu tenho certeza que vai trazer retorno. Entendeu? Legal. Hoje a gente sai daqui, pelo menos conversando com todo mundo, dá para sentir que a gente sai daqui uma nova motivação para visitar o PDV. Tá? Valeu. Como mensagem final aqui, eu digo, nunca saia da presença de alguém sem tornar essa pessoa melhor ou mais feliz. Eu gosto dessa frase da Madre Teresa de Calcutá, quando eu passei a adotá-la, e aí eu comecei a perceber que a energia que eu emano e que eu busco nas minhas interações, elas abrem portas fantásticas para as conquistas que eu quero. O segredo é, logicamente, que você não vai viver só dessa energia, você tem que adicionar um pouquinho de curiosidade analítica e inteligência estratégica.